Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Uma coisa muito importante é nós sabermos para que serve uma tomografia cardíaca. Então, muito se fala no estudo da tomografia cardíaca, principalmente na premissa somente das coronárias e do plexo associado à artéria circunflexa. Então, muito se fala, muito se bate nessa tecla, mas é muito importante nós ressaltarmos que nós temos outras premissas para serem avaliadas, né? Ou seja, a tomografia cardíaca não é simplesmente nós recebermos aquele volume, fazer aquela reconstrução em volume de renderização, virar o coração para um lado e virar o coração para o outro e está tudo certo. Não. Nós temos algumas premissas que devem ser muito bem respeitadas, e isso não é o Ricardo, né? Isso é Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, de certa forma, se nós pegarmos assim o conjunto completo, que foi o que eu preparei aqui para nós nesse nosso bate-papo de hoje, o estudo cardíaco ele está direcionado primeiramente, né? Primeiramente com a pesquisa não invasiva de doença arterial coronariana. Então, essa é a primeira premissa e isso significa que nem todo o exame cardíaco ele deve ser feito com contraste. Como assim, professor Ricardo? Não é todo exame cardíaco que a gente tem que injetar? Não. Às vezes o paciente ele chega no setor com um eletrocardiograma alterado. E quando a gente vai analisar com bastante cautela as imagens, nós podemos perceber que a artéria coronária, ou à direita, ou à esquerda, ou a circunflexa, ou algum outro ramo principal, ele está colado no pericárdio. E aí, automaticamente, essas alterações no eletro é bastante comum. Então, outra coisa, a nível de achados associados a pontos de microcalcificação, a primeira etapa de um exame cardíaco é nós fazermos uma fase sem contraste. Porque quando a gente tenta analisar este método, que é o segundo ícone aqui, ó, quando a gente pega o volume das imagens, e quando a gente passa todas as imagens para que a gente possa mensurar esse método aqui, que é o método de Agatston, esse método ele quantifica o quanto o lúmen vascular ele está bloqueado devido a ponto de microcalcificação. Então, até o primeiro ponto e até o segundo ponto aqui também, né, desse slide, é muito importante ressaltar que o método de Agatston até o presente momento é interessante que nós façamos um exame sem contraste até esse momento. Então, assim, só não vamos fazer confusão. Método de Agatston é uma coisa e Calcio Score é a ferramenta que mensura esse método, são coisas diferentes. Então, eu tenho o método de Agatston, que é uma tabela, que nos proporciona a informação de quanto esse lúmen vascular ele está bloqueado. O Calcio Score é a ferramenta que nós iremos passar essas imagens, né? É o software que nós estaremos ali trabalhando, que eu já vou mostrar para vocês em breve. Então, a gente tem que separar esses dois fatores. Com o método de Agatston, é possível que a gente faça aqui algumas considerações. É importante que a gente consiga entregar para o radiologista as seguintes informações. Os valores de referência, se eles estão dentro ou se eles estão fora, tá? De acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Qual é o score desse método de Agatston, ou seja, qual é o nível de problema que a gente vai encontrar, né, para que a gente consiga entregar essa demanda para o radiologista. Será que o tratamento para esse paciente, ele é um tratamento um pouco mais tranquilo ou ele é um tratamento um pouco mais agressivo? E diante dessa ação, é muito importante que a gente consiga entregar para o médico, inclusive, tabelado, que eu vou mostrar para vocês os parâmetros, qual seria a relevância dessas informações que a gente encontrou, passando essas imagens lá no score de cálcio, para que nós tenhamos aqui o método de Agatston totalmente comprovado e com as informações mais importantes que o médico precisa. Então, ou seja, até o primeiro, segundo e terceiro ícone aqui, é um exame que provavelmente nós iremos fazer sem uma gota de contraste odado. A partir do momento que o médico decidir que nós façamos a fase da perfusão do contraste, aí a gente consegue ganhar um outro conjunto de informação. Nesse caso, nós iremos conseguir contabilizar para o radiologista a quantificação dos volumes, ou seja, o volume diastólico e o volume sistólico. Quem faz isso somos nós, operadores do equipamento. Dificilmente, raramente, né, na esmagadora maioria das vezes, quem realiza esse tipo de procedimento na parte operacional somos nós, né, os operadores do equipamento.